Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia do nosso desafio para uma gestão mais eficiente, como você já sabe. Hoje nós vamos falar de organização financeira na sua empresa. Nosso desafio vai ser organizar a sua empresa. E a gente sempre começa pela organização, porque é o primeiro passo para que a gente consiga fazer um tratamento eficiente dentro das empresas, para que a gente consiga entender as informações, os números, para que a gente consiga entender qual é a real situação do negócio. Você que já acessou a nossa plataforma e ainda não se apresentou, pessoal, apresente-se. Conta lá pra gente quem é você, qual é o seu negócio, o que você espera da nossa academia, como que nós podemos te ajudar, afinal de contas, nós fazemos tudo para e por vocês. Nossa plataforma é um lugar ideal para você se conectar com outros empresários, criar relacionamento, conhecer novas pessoas, trocar experiências, divulgar o seu negócio. Então, fiquem à vontade para se conectarem, para mandar mensagem. A nossa plataforma funciona como uma grande rede social. Vocês podem divulgar os produtos e serviços de vocês, vocês podem conversar com pessoas lá dentro através do nosso direct, vocês podem, nas mensagens privadas, vocês podem comentar também nas nossas comunidades. Inclusive, nós criamos uma comunidade só para o desafio, para que vocês possam trocar experiências, conversar, conhecer, enfim, né? Trazer também a demanda de vocês. Nós criamos durante esse mês de fevereiro um treinamento intensivo para as empresas de vocês. Então, na primeira semana nós vamos tratar de organização financeira, depois a gente vai falar de gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira. Então, nós vamos dar bastante informação, bastante conteúdo e o principal, a gente vai trazer aqui questões práticas, tá? Nada de teoria, é tudo prático. Você já vai sair dos nossos treinamentos aplicando o que a gente ensina. Então vamos lá, pessoal. Nosso desafio começa, como eu disse anteriormente, trata-se, né, de organizar a sua empresa hoje, organizar as finanças da sua empresa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lívia Guimarães, eu trabalho no comércio desde 9 anos de idade, então eu tenho uma longa trajetória aí no comércio, em instituições financeiras, em consultoria financeira, e eu também sou empreendedora desde muito nova. Eu abri meu primeiro negócio aos 21 anos, então eu conheço as dores e os desafios de empreender, e é por isso que eu criei essa escola, para que a gente consiga pegar na mão do nosso aluno e ajudar ele a desenvolver o negócio dele, porque empreender é muito solitário, tomar as decisões todos os dias, enfim, é muito solitário, é muito desafiador. Então, eu criei o podcasts também, para quem já acompanha o Podchefs, vai fazer 3 anos, para que eu pudesse trazer histórias, incentivo, motivação, suporte, apoio para os empreendedores. E por quê? Porque eu entendo que é o empreendedor que carrega esse país nosso nas costas. É o pequeno, é o médio empreendedor, é você que está aí me ouvindo, nós que fazemos as coisas acontecerem aqui no nosso Brasil, né? E nós temos pouco incentivo ou nenhum incentivo para manter os nossos negócios. Estamos vivendo uma era de grandes mudanças, principalmente para o comércio e, em especial, para o varejo, né? Então, é uma época de mudança de consumo, mudança de comportamento, é uma época de grandes desafios, principalmente para as pessoas que vêm há mais tempo no comércio, pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no comércio, se eles estão sentindo esse baque dessa mudança. Então, nós trouxemos a academia com o primeiro propósito de unir ainda mais os empresários, porque eu percebo que o produtor rural tem uma união muito maior do que o empresariado. Então, a gente tem esse primeiro objetivo de relacionar, trazer contato entre vocês. E o nosso segundo objetivo é cuidar das emoções dos empreendedores, é apoiar, é estar junto, é incentivar, é sustentar para que ele permaneça nos negócios. E o terceiro, nosso objetivo, nosso terceiro pilar, que a gente chama aqui dentro da academia, são as técnicas empresariais. O que eu vou apresentar hoje aqui está no terceiro pilar, que são as técnicas empresariais. O que vocês farão dentro da nossa comunidade, dentro da nossa plataforma aqui, a partir da semana que vem já teremos o nosso próprio aplicativo, será o nosso primeiro pilar, que é o relacionamento.
Já o cuidado com as emoções, a gente tem 2 psicólogas aqui dentro que vai ajudar, vai Uhum. apoiar e vai trazer todos esses aspectos socioemocionais para vocês. Então, o meu objetivo, de vida, de negócio, enfim, é ajudar os empreendedores a realizar os seus sonhos através dos seus negócios. Por quê? Uma empresa, quando ela está em uma situação complicada, ela não reflete só a empresa, é todo um aspecto familiar, né? Nós vemos famílias desestruturadas, são as pessoas, que é o nosso olhar principal também, são as pessoas por trás disso. Então, a empresa precisa estar bem para que as pessoas também estejam bem, para que os sócios, funcionários, as famílias, os terceiros, as pessoas que dependem daquela empresa também estejam bem. Então, eu falo que a gente cuida da parte, da parte empresarial para, assim, poder cuidar também das pessoas. Eu tenho uma longa trajetória já no comércio, no mercado, enfim, então eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão financeira, tenho pós-graduação em educação financeira, trabalhei em instituição financeira por mais de 15 anos, fui professora universitária, fundadora do PodChef, CEO agora, né, idealizadora e fundadora da Academia Valorize, empreendedora desde sempre, então tive loja com 21 anos, experimentei vários dessabores do empreendedorismo. Eu acho que isso me, acho não, tenho certeza, isso me preparou para que hoje eu possa estar aqui na frente conversando com vocês, explicando o que fazer, o que não fazer, né? Porque eu já fiz muita coisa errada, aprendi. Estando também na frente das instituições financeiras, eu percebi o comportamento de pessoas de sucesso e o comportamento de pessoas que não tinham sucesso, e eu não falo nem só financeiro, mas sucesso como um todo em seus negócios. Então, a gente traz muito disso, eu e meus mentores, que somos 12, nós trazemos muito dessa experiência, dessa vivência, para que vocês possam encurtar o caminho e ir mais rápido. Esse é o nosso objetivo, porque é só através de mentorias que a gente consegue fazer isso, tá, pessoal? Nós temos nossas redes sociais, então vamos nos conectar. Se você ainda não me segue, não segue alguns dos nossos negócios, algumas das nossas frentes, siga, curta, compartilhe. Nós precisamos de vocês conectados conosco, nós precisamos de vocês se relacionando conosco para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo, mais informação. Então, eu deixei aqui a rede social do Podchefs, da Academia Valorize. Nossa meta é essa semana chegar a 1.000 seguidores. Olha, a gente acabou de lançar a academia, né? Nossa primeira turma está sendo lançada aqui em Pará de Minas, na minha cidade, e nós já estamos aqui com quase 1.000 seguidores. Então, eu conto com você. Tem aqui também a minha rede social e, claro, o YouTube do Podchefs, que hoje, inclusive, para quem é de Pará de Minas, teremos Podchefs na TV às 19h30, na TVI. Então, assista, participe, tá? Só um reforço para você se apresentar na plataforma. Nós queremos te conhecer, queremos saber do seu negócio, nós queremos te ajudar. Eu quero entender quem é, qual o mentor que eu vou direcionar para que você possa se desenvolver melhor. Tá? Então, se apresente, coloque aí ó, a sua empresa, tudo do seu negócio para que a gente se relacione. O objetivo desse treinamento, desculpa pessoal, o objetivo desse treinamento é capacitar empresários e gestores para estruturar as suas finanças, eliminando a desorganização e criando um sistema eficiente de controle financeiro. E quando eu digo um sistema eficiente, não é um sistema difícil, não é um sistema burocrático, é um sistema que funcione para você. A organização de uma empresa, ela nunca fica completa. Por quê? Porque a empresa está em constante evolução. A empresa é viva, como a gente, né? Então, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, a gente contrata um funcionário, às vezes sai um outro, a gente muda os setores. A organização em si, ela precisa ser constante. E o empresário, ele precisa ter um olhar muito cuidadoso, principalmente para a parte de organização financeira. Por quê? Porque as finanças são o coração dos nossos negócios. Quem não tem as finanças nas mãos, controladas, organizadas, não consegue ter um negócio próspero, saudável e duradouro. Então, se você ainda não tem as informações do seu negócio, comece isso para ontem, porque nós estamos na era de informação, nós estamos na era de inteligências artificiais e nós estamos numa época que as nossas margens são muito estreitas. Nós temos muita despesa nos nossos negócios, né? Muitos custos nos nossos Ô, Adri, negócios.
Alguém quer participar? Então, pessoal, retomando, nós temos muito custo. Então, se você ainda não sabe exatamente quanto custa o seu negócio por mês, enfim, essa aula é a sua aula para começar, tá? Tem algumas empresas que a gente demora um pouco mais no processo de organização, tem outras empresas que a gente demora um pouco menos nesse processo de organização, e o que depende? Depende da disciplina do sócio, do dono da empresa de fazer o que precisa ser feito. Porque não é só com essa aula que você vai resolver, vai ser com as suas ações, as suas atitudes. Escolher fazer o que precisa ser feito, tá? Então, nós vamos ensinar, nós vamos direcionar, você vai ter diversas tarefas para fazer ao longo aí dessa semana, mas você precisa executar. Tá? É difícil? É demorado? É demorado, mas não é difícil. Exige disciplina. E o catalisador que eu sempre falo, que é o querer. Eu tenho que querer fazer isso acontecer. Eu preciso querer fazer meu negócio rodar certinho, redondinho. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês. Nós temos uma aula aqui dentro da academia só desse iceberg financeiro. Eu amo ele, né? Modesta, bem modesta, mas eu adoro ele. Foi um conceito que eu desenvolvi depois de 6 anos de consultoria, entendendo que não adianta passar só os aspectos técnicos para os empresários. Não adianta chegar com ferramentas, chegar só com informação. Se eu não cuidar dessa parte aqui de baixo, que é a parte das emoções, eu não consigo ter bons resultados. Ou seja, o empresário, na verdade, não consegue ter bons resultados. Então, primeiro a gente cuida da parte das emoções e aí a gente vem com a parte técnica. E quais são essas emoções que vocês, a partir de agora, terão consciência e vão começar a verificar, vão começar a ficar mais atentos, vão começar a se policiar? Vergonha, felicidade, tristeza, os hábitos que vocês têm, as crenças que vocês têm, a ansiedade de fazer a coisa acontecer ou o estresse, né, que deixa a gente às vezes muito mais agitado e nervoso e explosivo do que a nossa natureza. O medo que nos faz às vezes regredir em algumas decisões, né? O otimismo excessivo que nos faz ter coragem em excesso para fazer aquilo que a gente tem que ponderar, tem que ter prudência nas empresas, ainda mais em épocas em que o mercado financeiro ele está mais desafiador. Né? As comparações, nossa, meu concorrente já fez isso, já tem aquilo, reformou a loja, a gente não sabe o preço que o outro está pagando para estar onde ele está, então não se compare. E culpa, eu coloquei alguns aqui, mas a parte principal que eu quero trazer para vocês é que o controle das emoções, ele é fundamental para que você consiga fazer uma boa gestão do seu negócio. E aí eu falo, uma boa gestão financeira, uma boa gestão comercial e uma boa gestão de pessoas, tá? Você precisa entender o que te prejudica e tratar isso. Nós temos elementos aqui dentro da academia para isso também, mas o primeiro ponto é reconhecer: opa, eu acho que esse medo que eu tenho das coisas do mercado me paralisa, isso não é bom para o meu negócio. Eu posso ser um pouquinho mais ousado. Ou não, esse otimismo que eu tenho excessivo me faz pegar operações de crédito que às vezes eu não preciso, que eu não posso, que eu não tenho condições, me faz endividar, me faz comprar mais do que eu devo de mercadoria. Enfim, então entenda essas emoções e saiba controlar essas emoções. Warren Buffett, eu não sei pronunciar ele direito, mas enfim, é o maior investidor que nós temos no mundo. Ele fala uma frase que eu gosto muito: quem não sabe controlar suas emoções não saberá controlar seu dinheiro. Então, controle as suas emoções para que você consiga também controlar os seus negócios, tá? Porque não adianta saber o que precisa fazer, você precisa executar. E hoje eu vejo que o grande desafio da nossa geração, principalmente uma geração mais jovem do que a minha, é a execução. Planejamento é lindo, é maravilhoso, é necessário, é fundamental. A gente tem aulas aqui só de planejamento, mas nós precisamos executar aquilo que a gente planeja, tá? Então, entendendo as nossas emoções, nós começamos a entender a parte técnica. E o que é a parte técnica?
Matemática financeira é uma parte técnica, entender sobre operações de crédito, por exemplo, é uma parte técnica, entender sobre relacionamentos bancários é uma parte técnica, entender sobre investimentos, análises financeiras, indicadores, balanço patrimonial, DRE, fundamentos, enfim, todas essas informações que nós trazemos de literatura, né, essas disciplinas, elas são a parte técnica que você precisa entender, dominar, saber para que você possa aplicar isso dentro do seu negócio, já com essa consciência das emoções, tá? Então, nós, aqui dentro da consultoria, muitas pessoas chegam com alguma questão financeira empresarial, né? Lívia, eu preciso tomar uma decisão na minha empresa, eu não estou sabendo para onde vai meu lucro. Lívia, eu vendo muito, mas eu não tenho resultado. A primeira parte que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aqui, ó, organizar. Eu até criei essa nossa metodologia, que é a ODT, que é organizar, depois diagnosticar e depois tratar. Não tem como a gente fazer o processo inverso. Se você senta com um consultor ou com algum especialista de finanças e fala assim, eu não consigo ver dinheiro no meu negócio, meu problema está na margem. Será que o seu problema está realmente só na margem, só na sua marcação? Muitas das vezes não. Quando a gente consegue organizar e trazer as informações para frente, trazer esses números, esses dados, quanto você realmente fatura, quanto você gasta, com o que você gasta separadamente, qual é o custo da sua mercadoria vendida, que comércio principalmente, muitos não sabem nem quanto custa a mercadoria que ele está vendendo. Qual a sua margem de lucro líquido, sua margem de lucro bruto, enfim, qual a proporção, qual que é o seu orçamento de gasto, qual é o seu orçamento de compras. Quando a gente não tem todas essas informações, a gente não sabe exatamente onde está o problema. Pode ser que seja na margem? Pode, mas pode ser que seja, por exemplo, no consumo, no padrão de vida do sócio que esteja elevado para o que a empresa consegue pagar. Então, nós temos diversas razões, motivos. Pode ser que esteja que o endividamento no curto prazo está muito alto, pode ser que você esteja comprando um volume a mais do que você poderia comprar e por isso você não está vendo dinheiro no final. Pode ser que você esteja bonzinho demais no seu negócio, não consiga falar não quando precisa ser dito. Então, são vários fatores que a gente precisa de tratar, mas antes nós temos que organizar. E é por isso que eu trouxe essa como a primeira aula do nosso treinamento, para que você possa efetivamente organizar o seu negócio. Tá? Depois que você organiza, a gente passa para a parte do diagnóstico e depois que a gente vai começar a tratar essas informações. Aqui eu trouxe um dado, que a fonte é do Sebrae, que a sobrevivência das empresas após o quinto ano, olha aqui, pessoal, de cada 10 empresas, 7 fecham. Apenas 3, na verdade, já 3,5 se mantêm abertas. Então, vamos pegar aqui, olha, eu conheço 10 empresários, você também conhece. Imagina que a gente está sentado numa mesa com 10 empresários. 7 empresas desses 10 empresários vão fechar. Isso significa que 7 empresários, famílias, enfim, vão passar por uma situação muito complicada. Porque não é só a perda do dinheiro, é sua autoestima. Quem já passou por isso, e eu já passei, né, de fechar empresa, de passar por problemas financeiros, enfim, é a autoestima, é o medo. Eu falo que principalmente quem quebra tem um registro na alma. Muitas vezes tenta de novo, mas ele fica com aquele registro muito forte, né? Insegurança, as pessoas custam voltar a confiar naquela pessoa, né? Quando ela vai empreender de novo, as pessoas já ficam com o pé atrás. Então, é uma sequência de consequências muito ruins que as pessoas enfrentam quando essa situação acontece. Agora, imagina, numa mesa com 10 empresários, 7 não vão manter suas empresas durante 5 anos. O índice é muito alto. Aqui no Brasil, nós temos um acesso muito facilitado ao empreendedorismo, né? E nós temos um movimento empreendedor muito forte. O brasileiro ele tem um sonho de ser dono do seu próprio negócio, de ter aí, de realizar alguma coisa, de ter seu legado, enfim. Mas nós,
juntamente desse incentivo, vamos dizer assim, né, mas esse movimento, acho que é melhor do que incentivo, mas justamente juntamente desse movimento do empreendedorismo, nós temos também a falta de capacitação, que é o que a gente resolve aqui na academia. A falta de capacitação prática, porque eu fiz administração de empresas e era uma coisa que eu reclamava muito, porque a gente aprende a ser funcionário ou gerenciar uma multinacional. Mas o comércio, o micro, o pequeno, que tem poucos funcionários, que não tem um time para cada setor, que não tem setor de RH, que não tem marketing, que não tem os setores diversificados e definidos, porque muitas das vezes é ele que faz tudo, ou ele mais um ou dois funcionários, a gente não tinha, não ensinava para ele como que ele lidar com os desafios do dia a dia. Então, nessa dor surgiu a Academia Valorize. E aí, vejam bem, olha, 20% das empresas fecham ainda no primeiro ano. Em 2024, o Brasil registra um fechamento de quase 900 mil empresas. Então, pessoal, estamos em uma era de grandes oportunidades, né? Nossos trabalhos, nossos negócios não são mais locais, mas também nós estamos numa era de grandes desafios, é muita mudança para a gente conseguir absorver, né? E o principal motivo, olha, para as pessoas se sentirem insatisfeitas com o negócio, falta de lucro. O principal motivo para a pessoa pensar assim: "Ai, acho que eu não fiz um bom negócio", ou "Ah, não, acho que eu não estou feliz, ah, acho que eu vou desistir", é porque ela não consegue ver lucro. E a falta de lucro está ligado diretamente com gestão. E eu afirmo isso, a falta de lucro está ligado com gestão. Por que que 2 empresas no mesmo segmento, vendendo o mesmo tipo de produto, uma dá resultado e a outra não dá? Gestão. Eu fiz até uma pergunta para o Marcelo, presidente da Cogran, e vocês assistam o podcast dele, que ficou incrível, tem um conhecimento riquíssimo. Que eu perguntei por que, que duas cooperativas na mesma cidade, uma não vai para frente, quebra, né? E a outra tá exportando, tá crescendo cada vez mais. Ele me respondeu: gestão. Então, gestão, pessoal, é o que faz com que a sua empresa vai ter lucro ou prejuízo. Gestão. E de preferência, uma gestão com um pouquinho de isenção emocional, tá? Porque se envolve muita emoção, também a gente fica numa situação complicada. Aqui, eu vou só ressaltar: nós temos aqui o segundo motivo: impostos elevados e falta de apoio. Falta de apoio agora você resolveu com a Academia Valorize, né? Porque agora você tem com quem contar. Sobre os impostos, pessoal, faz parte do jogo, regra do negócio. Então, não tem o que a gente fazer. Vamos pagar, vamos colocar isso na conta, né? Porque é o melhor que a gente faz. Porque hoje também correr riscos com sonegação, enfim, não está valendo a pena. A gente passou aí pelo episódio do Pix, que deixou o Brasil inteiro enfurecido, né? Então não está valendo a pena também a gente arriscar com tanta informação já. Com tanta informação pronta, com tanta informação que já chega pronta na Receita Federal, né? A falta de controle de dados no seu negócio, ela vai. Eu coloquei aqui sete motivos, 7 prejuízos, vamos dizer assim, 7 coisas ruins que a falta de controle financeiro de dados no seu negócio acontece. Você toma decisões baseadas na sua intuição e não baseada em fatos. Isso é um perigo, ainda mais hoje. Ainda mais nessa época que nós temos a margem pequenininha. Eu acho que eu vendo mais tal produto. Eu acho que tal produto me dá maior retorno. Eu acho que tal funcionário, por exemplo, é melhor. E às vezes não é. Então, as nossas decisões precisam ser baseadas em fatos, em informação, em números. Nossa, Lívia, mas só em números? Quase sempre, tá? Quase sempre. Não gosto de usar essa frase, não, mas vou usar aqui, porque contra números não há argumentos, não é isso? Então, as nossas decisões precisam ser baseadas em números. A falta de controle de dados também, ela causa, obviamente, uma falta de controle financeiro e a perdas monetárias. Por quê? Porque a pessoa paga as coisas atrasadas, paga juros, paga multa, ela perde oportunidades, enfim, ela compra mais caro. Então, a falta de organização financeira te faz perder muito dinheiro.
Traz também ineficiência operacional e retrabalho. E hoje, com a mão de obra escassa do jeito que está, a gente não está podendo ter retrabalho, a gente precisa de ter um trabalho reto, organizado, né? Traz problemas na experiência com o cliente. Uma informação aqui importante é que na última feira de Nova York, o tema da Feira do Comércio, não sei se vocês conhecem, NRF, o tema principal foi experiência com o cliente. O que vai fazer o varejo manter-se saudável, com longevidade, com bons atendimentos? Relacionamento com o cliente. Então, problema no seu controle de dados também traz essa experiência ruim com o cliente. Por quê? Porque você poderia fazer um pós-venda, não faz. Você faz um pós-venda errado, que é pior do que não fazer um pós-venda. Você, às vezes, não controla os recebimentos, ou, enfim, dos clientes, que também gera problemas. Enfim, risco de conformidades e multas, principalmente nas questões contábeis. Se você não tem organização financeira, se você não tem organização dos seus dados, com certeza você está mandando informações erradas para a contabilidade. E aí, pessoal, a contabilidade, ela vai traduzir, ela vai informar aquilo que você envia. Então, se você envia informação errada, a responsabilidade é sua. Então, precisa organizar isso direitinho, tá? Nós temos também aqui dentro da academia um treinamento e mentorias só de contabilidade para explicar, para ensinar para vocês qual é a responsabilidade do empresário e do contador, tá? E tem também a baixa de inovação e crescimento ilimitado. Se eu não sei se eu posso, se eu não sei como que está as minhas finanças, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de investimento, então eu não faço. Então não traz inovação. E outra, se eu não tenho minhas finanças organizadas, eu não consigo nem calcular se essa tecnologia nova vai me trazer despesa ou se ela vai me trazer redução de custo, se ela vai me trazer mais eficiência, né? Então, aqui a gente precisa dessas informações para tomar todas as decisões das empresas. Traz também os impactos no seu fluxo de caixa, ou seja, o que tem de empresa que chega aqui no escritório, que não sabe quanto entra e quanto sai, não é assustador, não é brinquedo. Então, falta de controle de entradas e saídas. Quanto eu tenho que pagar essa semana? Quanto eu tenho que vender essa semana? Quanto eu tenho a receber essa semana? Não sabe, né? Não tem controle. Ah, eu vendi no cartão de crédito e não antecipo. Será que eu estou recebendo todas essas vendas? Vendi no Pix e não confiro. Será que está recebendo todas essas vendas? Então, aqui esse controle de entradas e saídas, para mim, é o primeiro pilar que a gente precisa resolver, tá? Atraso nos pagamentos e multas, inadimplência com os clientes. Eu peguei uma empresa que estava com 80% do seu crediário inadimplente. Por quê? Porque não cobrava. Ai, Liga, eu nunca fiz uma ação de cobrança. Eu nunca mandei uma mensagem. Ah, tem gente que compra aqui no nome de terceiros e não tem nem autorização por escrito. Gente, socorro! Quem cuida do que é nosso somos nós. Então, você precisa ter um controle nos seus recebíveis, no seu crediário, muito correto. Sabe que eu fico fazendo uma analogia? Quando eu trabalhava em banco, a cobrança que a gente tinha em cima da cobrança, né, de efetivar e efetuar as cobranças nos clientes, era gigantesca. E aí eu penso, um banco com tanto recurso fica de olho nas cobranças, o cliente atrasou um dia, a gente já começa a ligar, mandar mensagem, enfim. O comércio, que não tem todo o recurso disponível que uma instituição financeira tem, o comércio não coloca limite para cliente na hora de compra, não acompanha os vencidos, não faz cobrança, não tem um simples cadastro do cliente, não faz consulta no SPC. Gente, não, tá errado. A gente precisa se espelhar nos grandes e entender que se eles fazem é porque isso é fundamental, é importante. E trazer isso para dentro da nossa realidade também. Tá? A gente conseguiu, voltando no caso daquele cliente, a gente conseguiu converter a inadimplência dele de 80% para 30% com 3 meses de ação contínua de cobrança, a gente fazia uma preventiva também, sabe? Então, teve várias ações, inclusive a gente tem treinamento só de crediário aqui, esqueci o nome do treinamento,
enfim, vai ensinar limite de crédito, tudo isso, tá? Para que você possa ter os seus recebíveis aí organizados. Dificuldade na hora de honrar seus compromissos, se eu não sei o que eu tenho que pagar, não sei quanto que eu tenho que receber, se eu tiver dinheiro eu pago, se eu não tiver eu espero o dinheiro entrar. Então, esse impacto no fluxo de caixa, né, essa falta de organização financeira traz isso também, e obviamente falta de reservas financeiras. E passamos por uma pandemia, sabemos a importância que é as reservas financeiras. Ah, Lívia, é muito difícil. Pode ser difícil, mas é possível, desde que a gente queira, tá? E os principais sinais que a sua empresa está desorganizada? Me fala aí, quais desses você tem na sua empresa? Não controla seu fluxo de caixa, o que entra e o que sai. 2, tem atraso nos pagamentos das contas. 3, endividamento seu está fora de controle. 4, você não separa pessoa física e pessoa jurídica. 5, o seu estoque é mal gerenciado. Eu não sei nem quanto eu tenho no meu estoque. 6, precificação errada de produtos e serviços. 7, baixa lucratividade ou margem de lucro reduzida. O ano virou, a gente sentiu a inflação. Lívia, eu não consigo repassar o preço, o aumento do meu insumo, eu não consigo repassar o aumento da minha mercadoria para o meu cliente. Está desorganizado. Precisamos olhar isso com mais calma. Tá? 8, falta de planejamento financeiro ou falta de orçamento. 9, dificuldade de investir e de crescer. E 10, a falta de relatórios e indicadores financeiros. Aqui é fundamental, mas a gente começa organizando a casa de cima para baixo, tá? Mas no finalzinho dessa aula eu vou mostrar a planilha que eu vou deixar disponível para vocês conhecerem. E essa planilha traz todos os indicadores que vocês precisam ter na empresa de vocês, mas vocês não vão conseguir fazer isso de uma hora para outra. Já tenha isso em mente, mas precisa começar, tá bom? Empreendimentos que crescem, que cresceram aqui com boas práticas financeiras. Então, eu trouxe dois exemplos de empreendimentos que cresceram com boa gestão. Havaianas é o primeiro exemplo, que nos anos 90 estava com queda nas vendas, enfim, e com uma mudança financeira de implementação de um novo modelo, nova precificação, novo posicionamento no mercado, controle de custos, além de marketing, muito incentivo em marketing, reposicionou a marca. Reposicionou a marca. Nós temos um treinamento aqui falando só de posicionamento, porque às vezes o problema é o posicionamento, né? A da Havaianas era um exemplo disso. A Havaianas era vendida para pessoas mais simples, ninguém queria serviço de calçando Havaianas. Hoje não, hoje a coisa mudou de figura, né? E ela se tornou um case de sucesso. Outra, Starbucks, que no final dos anos 2000 passou por várias dificuldades financeiras devido à rápida expansão sem controle adequado de custo. Não é só vender, não é só crescer. Olha aqui, ó, devido à rápida expansão sem controle adequado de custo. Eu já cometi esse erro. Aos 23 anos, abri uma segunda loja, sem capital de giro suficiente, enfim, né? Sem controle de custo eficiente, acreditando em pessoas que eu não poderia acreditar na época, enfim. Então, devido à rápida expansão, se você está em um momento de rápida expansão, avalie como está o seu caixa, a sua condição e como estão os seus controles, porque não adianta vender muito sem resultado. E vou repetir, não adianta vender muito sem lucro. A gente vende muito, mas precisa de ter lucro, pessoal. O que conta é o lucro. É melhor vender 10 com lucro 3 do que vender 100 com lucro 3, lucro 2, lucro 1. Né? Então, compare isso, entenda isso. A mudança financeira, voltando aqui no caso da Starbucks, a mudança financeira fechou as lojas que eram pouco lucrativas, focou na eficiência operacional e redefiniu estratégias de preço. Então, recuperamos a lucratividade e expandiu de forma sustentável. Então, pessoal, aqui, olha, o sucesso ou o fracasso da empresa pode estar diretamente ligado ao que? A sua gestão financeira. Negócios que controlam fluxo de caixa, custos, investimentos, tendem a crescer de forma sustentável, enquanto aqueles que negligenciam essas áreas enfrentam dificuldades e vão à falência. Muitos vão à falência. O benefício de controle financeiro
melhor previsibilidade, maior facilidade na obtenção de crédito, porque quer ver um bancário, um gerente, uma instituição financeira em desespero ao cliente, desorganizado financeiramente, e a gente sabe disso. Com um mês de relacionamento, a gente sabe o cliente que tem controle financeiro e aquele que não tem, pedir crédito. Como é que libera um crédito para uma pessoa que não sabe nem se vai dar conta de pagar? É até maldade, porque crédito é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode sair liberando crédito para todo mundo, até porque um crédito concedido errado pode quebrar a pessoa. Então, quando a gente depara com uma empresa que não tem organização financeira, a gente fica com dois pés atrás na hora de liberar o crédito. E se tem um gerente mal intencionado, ele vai até te liberar, mas ele vai botar uma taxa bem cara para compensar o risco, tá? Então, ó, possibilidade de investir em expansão também são um dos benefícios de controle financeiro. Primeira tarefa da aula de hoje é: anote os principais desafios financeiros que você enfrenta atualmente. Eu vou dar aqui, pessoal, um minutinho para vocês fazerem essa tarefa. Anota aí pra gente, quais são os principais, aliás, pra gente não, para você, né? Qual que é os principais desafios financeiros que você enfrenta atualmente? Desses que eu falei aqui, vou até voltar na tela. Ó, esses são alguns desafios, tá? Mas vocês podem ter outros. E aí, conseguiram? Vamos seguir então. Então, essa é a primeira tarefa da aula de hoje. E aí nós vamos seguindo com os impactos negativos de misturar as contas. Opa, peraí, acho que tem mais uma aqui, acho que eu passei direto. Não. Misturar as contas. E quais contas são essas? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quem aí tem o que é de pessoa física bem separadinho do que é de pessoa jurídica? Também é raríssimo, principalmente no micro e pequeno empresário, a não ser que tenha sócio. Se tiver sócio, às vezes separa, mas quando não tem, às vezes é o único dono, enfim, mistura sempre o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Isso é uma cultura que nós precisamos mudar. E aí eu falo assim, todo mundo sabe, né? Você vai falar, qual é a regra básica para o empresário, numa gestão financeira? Não misturar pessoa física com pessoa jurídica. Todo mundo sabe. Mas o que eu sempre me pergunto é por que as pessoas sabem, mas não fazem? Qual será que é a dificuldade de fazer essa separação? Será que a dificuldade está na disciplina? Será que a dificuldade está no que ele acha que ele precisa pagar na hora, enfim, na ansiedade dele? Será que a dificuldade está na vontade de cumprir os compromissos e deixar ele sempre em segundo plano? Se der, eu tiro meu dinheiro. Se der, eu, enfim, né, eu viajo. Se sobrar. Qual que de fato é a sua dificuldade se você ainda não separa as suas contas de pessoa física e de pessoa jurídica? Então aqui eu vou falar um pouquinho do impacto negativo e de como que você vai começar a fazer essa separação, tá? O primeiro impacto negativo é a falta de clareza financeira. Eu não sei quanto que eu tiro, eu não sei quanto está dando de resultado. Já peguei empresas aqui que sócio fazia retiradas financeiras muito acima do lucro da empresa. E uma informação importante para vocês, segundo o Sebrae, o comércio ele tem a margem de lucro líquido de 5 a 10%, quando muito bem administrado, tá? Então, se vende 100 mil, até 10 mil reais você pode ter de resultado líquido. Então, é de 5 a 10 mil reais que é o seu lucro líquido. É regra? Não, obviamente é uma média. Pode ser que seu negócio esteja melhor, pode ser que seu negócio esteja pior, né? Pode ser que você trabalhe num ramo de atividade ou com um produto, na verdade, que seja mais exclusivo, que seja mais personalizado, que tenha um valor agregado maior, enfim, que você consiga dar uma margem melhor. Pode ser, tá? Então, é só uma média para que você entenda a sua situação, a situação da sua empresa. Então, eu já tive sócio que tirava 20% do valor do que faturava como para custear a sua vida. E isso é muito, pessoal, quebra a empresa, não pode, tá?
Então, essa falta de clareza financeira, problemas na tomada de decisões financeiras, né, de decisões como um todo, desorganização contábil e fiscal, manda para a contabilidade. O que, que a pessoa paga a conta da pessoa física na conta da empresa, na conta de CNPJ. Mistura tudo, chega na hora da contabilidade, como que essa contabilidade vai fazer seu livro caixa? Como que ela vai ter controle? Então, a gente já tem que ter esse hábito de fazer essa separação. Gera problema com sócios e colaboradores, gera problema na hora de obter crédito e investimento, tem dificuldade de um planejamento e crescimento de um negócio que muitas vezes retira mais do que o negócio sustenta, tem um aumento do padrão de vida. Então, pessoal, principalmente quem fica fazendo permuta, vou fazer permuta com tal loja, vou falar das mulheres aqui, com a minha manicure, com a moça que faz minha massagem, com fisioterapeuta, enfim. Pessoal, isso é custo. Toda permuta é custo. Toda permuta tem que ser colocada na sua retirada. Porque quando a gente avalia, quando a gente soma essa retirada, o meu cartão de crédito, a escola do filho, financiamento do carro, a conta de água, alimentação, supermercado, permuta, enfim. Quando soma isso tudo, dá um volume muito alto. E eu te pergunto, se você estivesse trabalhando de CLT, você estaria com essa retirada, com esse salário? Porque as pessoas às vezes desanimam com a empresa e falam, mas eu estou ganhando pouco, mas está gastando um monte que não está nem vendo. Né? Então, tenham esses registros muito bem feitos e tenham as contas separadas. A gente vai falar disso agora há pouco também. E aí, olha, um passo a passo para que você consiga separar as suas finanças pessoais e empresariais. Primeira coisa, você precisa ter conta separada da sua vida pessoal com a sua empresa. Ai, Lívia, mas eu preciso da minha conta pessoa física para a empresa, né? Porque tem aquela partezinha que a gente faz por fora e tal. Ok. Se você ainda insiste em correr esse risco, o risco é seu. Mas escolha qual conta você vai movimentar só para essa finalidade. Não faça pagamento de contas pessoais lá. Não faça retiradas lá, além do que você já estipulou como retirada sua. Organize a sua vida, organize as suas contas, não misture, bem como os cartões de crédito. Tenha cartões de crédito separados. Ou se, Lívia, mas o limite da minha pessoa física é muito bom, da minha pessoa jurídica não é. Ok, mas tem o controle de chegar, né, no final do mês ou quando a fatura chegar e fazer as distribuições. O que que você pagou deste cartão que é da empresa? O que que você pagou deste cartão que é da pessoa física? Eu particularmente entendo que nós todos temos vidas muito corrida, então a separação ela é muito mais fácil. Se eu já tenho, esse cartão aqui é da minha empresa, eu acho que os meus não estão aqui. Os meus tem no verso do cartão, tem o que que é. É da empresa? Ok, tem escrito empresa. Da pessoa física, da Lívia, tem lá escrito. É da casa da Lívia, tem lá escrito. Porque a gente tem separação de contas familiar, né? Da casa, residência, enfim. A minha vida pessoal e as da empresa. É tudo separado. Facilita o nosso dia a dia. Quando eu pego os aplicativos do banco, eu já sei o que é de qual, né? Quanto eu vou pagar de cada um. Então, defina essas contas bancárias, movimente referente àquela conta apenas as despesas e entradas que são daquele titular. Então, é a sua conta de pessoa física, mas você utiliza ela para a empresa, ok? Nas contas de CNPJ, nas contas da empresa mesmo, não movimenta com nada pessoal, vocês vão gerar problema para vocês. Tá? Então, movimenta tudo que é da empresa. Lívia, não tem nota. É da empresa? É justificável? Ok, pode fazer o pagamento por lá, tá? Comprei sem nota fiscal e fiz o pagamento na conta da empresa. Pode? Claro que não, né, Chuchu? Claro que não. Estamos na era da informação. Você já está correndo risco, já está fazendo coisa errada, ainda quer contar que está fazendo coisa errada? Então, tenham cuidado com isso. Comprou sem nota fiscal? Paga na conta que não tem nota fiscal. Então, retira esse dinheiro, paga em dinheiro. E, pessoal, já vou alertar, viu? Já está ficando cada vez mais difícil de fazer esse movimento. Já comece a caminhar para que vocês
Andem com tudo certinho, tudo organizado, certo? Vai dar menos dor de cabeça, menos risco, menos prejuízo. Defina o valor do seu prolabore. Defina o valor do seu prolabore fixo. Você precisa saber exatamente quanto você pode retirar da sua empresa. E aí, a gente tem que dar um passo atrás. Quanto custa a minha vida? Muitos não sabem nem quanto custam as suas vidas. Então, quanto custa a sua vida? Quanto você custa por mês? Quanto você precisa retirar da sua empresa para custear a sua subsistência por mês? A empresa está conseguindo pagar isso? Ótimo, maravilha. A empresa não consegue? Vamos colocar atenção, vamos colocar ação para que você consiga ou manter o padrão de vida e ajusta o faturamento, o custo da empresa, enfim, ou reduz o seu padrão de vida. No primeiro momento, eu sempre oriento, reduz o padrão de vida, a gente ajusta os dados, ajusta a lucratividade para depois voltar com o padrão de vida, tá? Mas tem esse valor bem definido. Lívia, como que eu defino o meu salário? Bem, primeiro você vai anotar quanto que você já custa, né? A partir desse momento que você tem esse valor, quanto que eu já custo, quanto é o meu padrão de vida normal, porque nosso padrão de vida, pessoal, ele não oscila muito, né? A gente tem basicamente as mesmas responsabilidades, o mesmo comportamento de consumo, a gente vai nos mesmos lugares, então a oscilação de um mês para o outro ela é muito pequena, salvo quando a gente tem algum novo episódio na nossa vida. Mudei de cidade, vou fazer um curso, um treinamento, vou ter um filho. Isso muda a nossa realidade de vida, mas se a sua vida continuar constante, você tem o mesmo padrão de vida, tá? Veja o quanto você custa. Primeiro, defina o dia de tirar. Ai, mas minha empresa não tem condição de tirar tudo de uma vez. Tira por semana. Definir que eu vou tirar R$ 8.000 para mim, 2.000 por semana. Tira da conta da empresa e transfere para a sua conta de pessoa física e faça os pagamentos através da sua conta de pessoa física. Pessoal, esse movimento pode demorar 2, 3, 4 meses, tá? Porque às vezes você já tem pagamento programado, cheque para entrar, enfim. Então, eu não tenho ilusão que vocês vão conseguir fazer isso, eu quero que vocês também não tenham, de um dia para o outro. Acordei, vou executar tudo aquilo que a Lívia falou e no mês que vem já vai estar tudo prontinho. Às vezes não, às vezes você já comprou no cartão misturado, às vezes a coisa já está um pouquinho mais para frente, então às vezes demora, mas você precisa ter persistência e ter disciplina. Registre todas as suas movimentações financeiras. Pessoal, entradas e saídas, você tem que saber na ponta do lápis. R$ 5, anota. R$ 10, anota, registra. Fiz uma venda aqui por fora, registra. Tem o seu caixa contábil, se você tem a parte por fora, tem o seu caixa contábil e tem o seu caixa real, tá? Tem o, peraí, pulei. Cria um orçamento. O que é orçamento? Orçamento não é ir ali no Magazine Luiza, por exemplo, e perguntar quanto custa uma TV, por exemplo. Isso é cotação. Orçamento é definir valor, definir limite. Eu tenho um orçamento de gasto na minha vida pessoal de X, de 8.000, de 5.000, de 6.000, de 10.000. Esse é meu orçamento. Eu posso ir até aqui. Não posso ir para frente. É só até aqui que eu vou. Com a empresa é a mesma coisa, eu tenho orçamento de marketing, eu tenho orçamento de compra, eu tenho orçamento de pagamento de empréstimos, por exemplo, eu tenho orçamento de imposto, eu tenho orçamento de salários. Nós precisamos definir limites. E esses limites, às vezes, são por valores, às vezes são por proporção. Por exemplo, o meu orçamento para imposto é X% do volume da minha venda. Tá? Então, crie orçamento. Na nossa planilha, que eu vou deixar disponível aqui para vocês terão condição de criar esse orçamento. Mas, para efetivamente fazer o orçamento, a gente cria ele também junto da mentoria de organização financeira. Junto da mentoria geral, a gente tem um processo de criar esse orçamento. Mas primeiro eu preciso organizar. Se eu não organizo, se eu não sei as suas informações, de onde que eu vou tirar as informações para criar o seu orçamento? Não tem jeito. Então, primeiro passo, organização.
tá? Tenha o seu cartão corporativo, já falei anteriormente, estabeleça uma reserva de emergência para sua empresa. Pessoal, crie essa reserva de emergência, que seja guardando R$ 1.000 por mês, R$ 200 por mês, R$ 500 por mês. Crie uma reserva para emergência. Tenha o hábito de investir. Tenha o hábito de investir. Investir é sim um hábito. Empresário espera até o último momento para pensar, por exemplo, em aposentadoria. E aí, na hora que chega nos 60, 70 anos, lembra que não tem muito tempo mais? Não pode, pessoal. Nós precisamos começar a pensar nisso já, desde já. Então, crie o hábito de investir. E um dos investimentos que eu peço para que vocês comecem a fazer é na reserva de emergência. Evite pequenos empréstimos da empresa para uso pessoal. Vou pegar 5 mil do cheque especial, 2 mil do cartão, um capital de giro aqui de 10 mil para fazer uma viagem. Eu quero trocar meu carro. Na empresa está mais barato, vou fazer tudo pela empresa. Não faz isso, pessoal. Cansei de ver também empresas com alto nível de endividamento para questões pessoais, para tudo que não era realmente necessário, tá? Para aquilo que poderia esperar. Então, cuidado, não façam isso. E automatize o processo. Tenha um sistema de gestão. Por menor que a sua empresa seja, tenha um sistema de gestão. E nós temos sistema de gestão gratuito, nós temos sistemas de gestão com preço muito bom. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem lá através da plataforma, que eu vou enviar para vocês os sistemas que eu uso aqui no escritório, na distribuidora, no salão que eu faço gestão. O sistema que eu indico para os meus clientes, cada ramo de atividade, obviamente, tem um sistema específico, mas eu posso indicar alguns para que vocês conheçam. E nós temos também um treinamento aqui só de sistema de gestão. O que o sistema de gestão tem que ter, quais informações que ele tem que te fornecer, enfim, para que você possa fazer uma melhor escolha. E vou até abrir um parênteses. A turma chega para mim e fala assim: meu sistema é muito ruim, meu sistema não traz isso, não traz aquilo. Aí eu pergunto: mas você alimenta o seu sistema? Você coloca as informações nele? Porque o sistema ele só é bom quando ele é alimentado, quando você coloca as informações. Se você não alimenta, se você não traz as informações, o sistema nunca vai ser bom. Ele vai ser ruim mesmo. Mas a culpa não é do sistema. É daquela cadeirinha que fica entre o computador e é daquela cadeirinha, não, é daquela pecinha que fica entre o computador e a cadeira. A gente brincava muito disso lá no banco. Olha, é o problema na pecinha, viu? Não é no sistema, não é no mercado, não é, enfim, em outros fatores. É na pecinha, é nessa pecinha. Então, avalie se o problema seu é realmente no sistema ou se está na pecinha. Partindo para a segunda tarefa, aqui, olha, trouxe 5 tarefas para você. A primeira tarefa, listar as suas despesas da empresa e as suas despesas pessoais que estão misturadas. E, pessoal, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês também, tá? Vou mandar em PDF, vou anexar ela na aula aqui dentro da plataforma, porque vocês conseguem baixar depois, acompanhar, revisar, enfim. Então, liste todas as suas despesas da vida pessoal e da empresa. Defina as contas bancárias, que eu já falei lá anteriormente. Qual conta que vai ser da sua vida pessoal? Qual cartão que vai ser da sua vida pessoal? Qual que vai ser da empresa? Defina um prolabore para que você tenha um valor fixo. Registre as entradas e saídas da empresa, por menor que seja. Escolha um sistema de gestão adequado para o seu ramo de atividade. Então, você tem 5 tarefas para fazer nessa semana. 6, na verdade. Tem mais algumas. Você tem algumas tarefas para fazer essa semana, tá? É óbvio que não precisa ser tudo agora, porque você vai começar a listar, mas você precisa, para ter uma base de dados, pelo menos um mês. Mas você começa a listar essas despesas e entradas, enfim, para que você já tenha informações suficientes, tá? Outro ponto importante na organização das nossas empresas que a gente precisa entender é que as nossas saídas pertencem a uma natureza específica. Vou repetir. As nossas saídas pertencem a uma natureza específica. O que é isso? As nossas saídas, elas são classificadas de acordo com a sua origem. Cada saída precisa ter a sua natureza definida.
tá? Eu deixei aqui algumas naturezas que eu costumo trabalhar nas empresas, que são básicas, mas cada empresa tem uma realidade diferente. Então, cada uma tem uma natureza de saída diferente. Quais são as naturezas de saídas que eu gosto de trabalhar com os meus clientes? Eu não gosto de analisar, por exemplo, em pequenas e médias empresas, custo fixo, custo variável, gasto variável, despesa fixa, nada disso. Eu avalio aquilo que faz sentido no negócio. Então, muitas das vezes eu coloco despesa e custo juntas. O que é isso? Desculpa, pessoal. Tudo aquilo que eu gasto para manter a minha loja, a minha empresa funcionando. Água, luz, telefone, internet, contador, tudo aquilo que é mensal. Precisou para manter minha loja, minha empresa funcionando? É despesa e custos, tá? Salários, como tem uma expressão maior, eu considero uma outra natureza de saída. O meu critério para considerar, deixa eu tomar uma água. O meu critério para considerar as naturezas de saída na verdade, o volume que aquela natureza representa. Se eu tenho uma empresa que não tem funcionário, eu não preciso de ter salário. Não tenho esse funcionário, não tenho funcionário, não tem essa natureza. Ou de repente ser relevante. Às vezes ela pode entrar aqui em despesas e custos. Mas quando a empresa tem um volume relevante de salários, eu deixo separado. Bem como empréstimos, gastos eventuais, aquisição de mercadorias ou fornecedores, despesas pessoais. Quando a empresa já tem seu prolabore definido, às vezes o prolabore dos sócios entra em salário. Às vezes eu tenho uma aba só para as despesas do sócio, porque ele ainda não consegue fazer a retirada fixa dele. Às vezes ele tem um consumo tão grande de cartão que é importante eu ter uma natureza só para cartão de crédito, impostos, investimentos, enfim. O importante aqui é que você entenda o conceito e entenda quais as naturezas são importantes dentro da sua empresa. Por exemplo, tem empresa que a gente tem um marketing como um valor de investimento importante, então eu preciso de ter uma natureza de saída aqui de marketing. Tem empresa que tem que passar frequentemente por reforma ou algum ajuste na sua infraestrutura. Então, a gente tem aqui uma natureza de saída de manutenção predial ou infraestrutura. Tem empresa que, sei lá, tem mil situações aqui. Então, cada um de nós precisamos entender qual é a nossa realidade, o que faz sentido para a nossa empresa. E aí sim a gente cria as nossas naturezas de saída. Eu te pergunto, você sabe as suas? Você já observou as suas? Você sabe como que você vai separar cada custo, cada despesa, cada gasto que você tem aí dentro do seu negócio? As naturezas de saída, elas são importantes porque elas nos trazem, elas nos ajudam, aliás, a criar os orçamentos. Se eu sei que eu tenho um gasto grande com marketing, por exemplo, eu preciso criar um orçamento para marketing. Então, ela me ajuda a fazer uma análise linear de tudo que acontece na empresa durante o mês e durante o ano, tá? E quando a gente tem essas naturezas bem definidas, eu consigo saber aonde eu preciso economizar, aonde eu posso cortar, aonde não dá mais para cortar. E aí eu faço economias e eu faço gestão de custo, nem economia, eu faço gestão de custo inteligente. Porque não adianta eu só querer cortar X% do valor. Eu preciso entender aonde eu posso cortar que não vai trazer malefício, que não vai trazer prejuízo para a empresa, tá? E por que é importante, então, classificar essas saídas? Porque permite, olha, acabei de falar, entender para onde está indo o meu dinheiro, para onde está indo o dinheiro da empresa, facilita a identificação de custos desnecessários ou excessivos, ajuda na previsão financeira e no planejamento estratégico e na criação de orçamento e melhora a sua gestão de fluxo de caixa. Então, a tarefa de número 3 dessa aula, né? Então, são 7 tarefas no total dessa aula. Liste e classifique as suas naturezas de saídas. O que é relevante para o seu negócio? Isso é importante até para você ajustar a planilha, que eu vou deixar ela aqui para vocês, tá? Nessa aula, eu vou deixar para vocês 2 planilhas. A primeira planilha é uma planilha de controle de endividamento.
eu abrir ela aqui. Essa planilha, pessoal, eu gosto de fazer ela na minha empresa ou nos clientes que eu atendo. Eu gosto de fazer ela a cada 6 meses, tá? Embora eu tenha colocado ela aqui anual, mas eu gosto de fazer esse comparativo a cada 6 meses. E aí você pode ficar à vontade para fazer como achar melhor. Essa planilha ela é o seguinte: é um registro, olha, dos endividamentos que você tem dentro da sua empresa. Quem é o credor, a modalidade, o número do contrato, quantas parcelas que faltam nessa data, o valor da parcela, a data que você contratou, valor principal, taxa de juros, garantia e saldo para quitação na data tal. Então, a gente faz essa planilha com periodicidade para acompanhar o valor total do seu endividamento. E aqui, olha, no resumo, ele já vem mostrando para a gente como que está, se o endividamento está crescendo, se não está. É importante ter essa planilha, por quê? Porque você pode negociar os contratos quando a gente tiver uma queda na taxa de juros. Por exemplo, hoje nós estamos com taxa de juros altíssima, 13,25, salvo engano. Então, com a taxa de juros de hoje, será que se eu fosse renegociar alguns dos meus contratos ou algum dos meus contratos, eu conseguiria redução ou não? Então, essa planilha ela vai ajudar vocês também nessa tomada de decisão mais estratégica do negócio de vocês. Tenham, acompanhem, avaliem, façam que seja a cada 6 meses, como eu gosto de fazer, ou a cada ano, para vocês entenderem como está o endividamento de vocês e do negócio de vocês, tá? A segunda planilha que eu vou deixar para vocês é a planilha que eu trabalho nas consultorias. Essa planilha, ó, aqui em cima tem todas as naturezas de saídas, aqui eu deixei as básicas, tá? Na consultoria a gente faz isso aqui personalizado, de acordo com o cliente, e para os nossos alunos da Academia Valorize também nós podemos fazer, né? Nós vamos fazer um atendimento, enfim, mas a gente tem esse produto também para oferecer para vocês, tá? Então, essa planilha, ela traz aqui, além de uma análise de tudo que a gente gasta mês a mês com cada uma das naturezas de saída, ela tem as metas, né, de acordo com o histórico que a gente tem aqui, tenta aqui trocar, ó, de acordo com o histórico que a gente tem. Ela traz para a gente as demonstrações de resultado, e é importante ressaltar que nós trabalhamos aqui na Academia Valorize com 2 demonstrações de resultado. A demonstração de resultado da sua operação, ou seja, sua compra e venda, compra e venda. Quanto que está gerando de resultado a sua compra e a sua venda? E a demonstração de resultado no caixa, ou seja, quanto que efetivamente você está tendo de lucro ou prejuízo naquele mês. Tem mês que a gente tem os 2 positivos, tem mês que a gente tem um positivo e outro negativo. E só para eu abrir um parênteses aqui, quando que a gente tem demonstração de resultado positivo, mas a gente tem caixa negativo? Quando a gente vende muito a prazo, por exemplo. Às vezes eu vendi muito aquele mês, que foi um mês muito bom de vendas, mas eu não vi dinheiro. Por quê? Porque eu vendi muito a prazo, então a gente tem o caixa negativo. E quando que a gente tem caixa positivo e a demonstração do seu resultado, a sua compra e venda negativo? Em época de promoção, por exemplo. Então, eu vendi com margem baixa, com baixa margem de lucro, ou sem nenhuma margem de lucro, como às vezes acontece também. Embora eu tenha tido muita entrada de caixa, eu não tive resultado. Esse cenário, para mim, na verdade, o desequilíbrio dos dois é devastador, porque se você vende sem resultado, em breve você quebra. E se você vende com resultado, mas sem caixa, você também quebra, né? Então, essa análise da saúde das 2 demonstrações de resultado é fundamental para que o negócio tenha saúde, tá? E tudo isso a gente avalia e interpreta aqui dentro da planilha. Nós temos também os registros de entrada, tudo que a gente vendeu de Pix, dinheiro, cartão de crédito, débito, enfim, né? As vendas a prazo, vendas à vista, recebimentos de notinha. Tudo isso aqui é importante você ter um olhar, pessoal, mês a mês. Por mais que o seu sistema traga, alimente a planilha para que você possa interpretar as informações. Não adianta só ter as informações também, você precisa interpretar.
Nós temos aqui, olha, a aba de caixa futuro, quanto que eu tenho a receber nos cartões, das notinhas, nos cheques, de boleto. Então, quanto vai entrar na minha empresa esse mês e quanto vai sair da minha empresa? Qual é a minha necessidade de caixa da empresa naquele mês? Então, eu já consigo prever o que vai acontecer, eu já consigo saber o que eu tenho que vender à vista. Eu já consigo saber, por exemplo, poxa, eu tenho uma média de venda à vista de R$ 50.000 e eu tenho que ter uma necessidade de caixa aqui nesse mês de 80. Preciso fazer uma captação de recursos de terceiros. Fazer isso com previsibilidade é muito mais barato, tá? Do que esperar no momento que o cheque entrou e eu não tenho dinheiro para cobrir, para resolver. Aqui, eu tinha mostrado para vocês, né, as despesas, enfim, as naturezas de saída. O balanço patrimonial, que é onde me mostra como está sendo a evolução do patrimônio da sua empresa, seu estoque está crescendo, é, suas aplicações financeiras, seus recebimentos, recebíveis, né, o que você vai receber a longo prazo está crescendo. Como que está esse movimento no seu negócio? Porque às vezes a pessoa pensa assim, Lívia do céu, eu trabalho, 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 mas não vejo dinheiro. Mas às vezes não vê dinheiro porque o dinheiro está no patrimônio, está no estoque, está imobilizado, está em investimentos que você fez no seu negócio, tá? E aqui a gente controla aquilo que eu tenho de positivo e aquilo que eu tenho a pagar de negativo. Por quê? Não adianta eu controlar, por exemplo, fui lá e fiz uma compra enorme de mercadoria, mas eu devo ela toda. Então, eu preciso controlar o que eu tenho de positivo e de negativo para ter o resultado no final, tá? Aqui, ó, resultado no final. É esse resultado aqui que a gente vai acompanhando mês a mês. E é legal porque nos meus clientes eu já faço isso há um tempo e a gente consegue ver, nossa, a gente cresceu o patrimônio da empresa esse ano em R$ 300.000, R$ 500.000, R$ 600.000. Isso conforta o empresário, porque ele sabe que o trabalho dele está tendo resultado. Porque muitas vezes a gente fica preso só ao saldo bancário, a gente olha aqui só o saldo. Nossa senhora, mas no início do ano eu tinha tantos mil, agora eu não tenho. Mas às vezes foi convertido em patrimônio, tá? Patrimônio da empresa. É importante termos essa análise e aqui nós temos as análises, todas as análises importantes que a gente tem que ter dentro da empresa, de lucro bruto, lucro líquido, a variação de estoque, quem trabalha com estoque, o giro do estoque, porcentagem de venda à vista, porcentagem de venda a prazo, como que está a sua inadimplência, né? O que você fez aí de vendas à vista, venda a prazo, recebimento, notinha, enfim. Eu deixei alguns números aqui, mas isso aqui depois você deletam, apagam, tá? Para vocês preencherem com as informações de vocês. As análises de taxa de juros, né, de maquininha, o que você está pagando de intermediação financeira, de MDR, o que você está pagando de antecipação financeira, as taxas aqui, ó, os boletos, gestão do seu estoque, quanto você pode comprar, quanto você já comprou, qual foi a diferença do estoque de vocês, tá? Então, Lívia, mas a gente consegue saber a expectativa de compra? É claro, se eu sei o custo da sua mercadoria vendida do mês, eu sei a sua expectativa de compra. Eu tenho sua meta, eu tenho a sua margem de custo de mercadoria vendida, eu consigo criar as suas expectativas de compra. E eu sei também, isso é importante, qual é a sua estratégia. Lívia, eu preciso crescer meu estoque, eu preciso reduzir meu estoque, eu quero manter meu estoque do jeito que está. Então, a gente consegue criar, sim, as expectativas de compra, tá? E comparar com o que foi realizado para que você mantenha isso em equilíbrio. Óbvio, a gente está falando de comércio, de negócio. Vai ter um mês que a gente vai comprar mais do que deveria, mas aí no outro mês eu ajusto. O que não pode? Sair desenfreado, comprando mais aqui todos os meses. Isso não dá, isso é um risco, tá? A mesma coisa acontece com o volume de estoque. Quanto eu tenho no meu estoque? Qual que é a minha estratégia para o volume de estoque? Eu quero aumentar, quero manter, enfim. Outra parte importante que também, obviamente, meta. Quem vive sem meta? Né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, tenha metas definidas do seu negócio. E as metas também de despesas e gastos, tá? Aqui a gente colocou o total, mas tem a possibilidade também da gente fazer, que é o que eu faço já nas consultorias, fazer o orçamento de cada item separado. E a gente consegue ter uma análise mais criteriosa, certo?
Então, essas duas planilhas vão ficar disponíveis para vocês, juntamente, pessoal, com um questionário de conheça a sua empresa, porque é muito importante a gente entender e conhecer o nosso negócio, entender as nossas fraquezas, entender as nossas dificuldades, entender aonde a gente precisa melhorar ou não, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Na planilha, com certeza vocês vão ter dúvidas na hora de preencher, então mandem lá no grupo, né? Mandem no desafio, comentem. Nosso time está aí para ajudar vocês, para dar esse suporte, tá? Eu também, obviamente, estou aqui para dar todo esse suporte para vocês, para que vocês consigam aplicar isso na empresa de vocês. E que vocês colocassem aqui para mim se vocês entenderam, o que vocês acharam, gostaria do feedback da turma. Estamos caminhando para o final. Então, pessoal, junto disso, nós temos alguns materiais complementares também dentro da nossa plataforma. Navegue na plataforma, faça seu cadastro, conheça todo o nosso conteúdo. A gente já subiu vários treinamentos gratuitos lá para vocês, tá? Eu deixei aqui, e eu vou anexar junto dessa aula, o resumo das tarefas, para que vocês possam praticar, concluir, já dar os próximos passos, tá? Nas mentorias, a gente acompanha isso junto de vocês, a gente acompanha as dúvidas, porque as dúvidas começam a aparecer na hora que a gente começa a trabalhar. A gente sabe quem está trabalhando se tem dúvida. A pessoa que não está fazendo a coisa correta, que não está trabalhando, não tem dúvida. Quando eu trabalhava no banco, o pessoal falava comigo, Lívia, tudo acontece em Pará de Minas. Eu falava, lógico, eu busco as coisas, eu quero novidade, eu quero fazer a coisa para o meu cliente acontecer. Eu não falo que não tem condição, a gente não consegue. Eu quero descobrir como faz. Então, a gente só tem dúvidas se a gente está trabalhando, tá? Lembre-se de cadastrar na nossa plataforma se você ainda não é cadastrado. Lembre-se de se apresentar lá dentro, participar da nossa comunidade, pessoal, é muito importante. O nosso primeiro pilar, que é o relacionamento, ele é fundamental para que vocês consigam avançar o negócio de vocês mais rápido. Senão a gente poderia ter simplesmente fechado uma plataforma da Eduz, sei lá, da QIFI ou Hotmart e subir com os treinamentos para lá. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é também trazer todas essas informações, ferramentas técnicas e tudo, mas para que vocês possam se conectar, tá? Eu reforço isso. Essa é a nossa cultura, a cultura do nosso negócio. Lembrando que agora você tem com quem contar. Então, pessoal, aproveite, participe dos nossos treinamentos. Eu vou até abrir a tela aqui, olha, para vocês verem os treinamentos que a gente ainda vai ter ao longo desse mês. Hoje foi comigo, na quinta é comigo de novo e na sexta-feira com o Thiago Varejo, pessoal. Então, aproveita, a gente vai falar de venda, de como desenvolver as vendas agora, principalmente no mês de fevereiro, que é um mês, de modo geral, um pouco mais fraco, né? Então, olha, aqui dentro da plataforma, é só você clicar em Desafio 30 Dias. Tem toda a nossa programação. Olha, ontem foi a nossa live, hoje a gente teve a aula de organização financeira. Eu vou subir a aula para cá, então vai ser só clicar aqui que você já vai conseguir assistir essa aula. Quinta-feira, como criar rotinas financeiras. Sexta-feira, como vender mais em fevereiro. Na semana que vem, nós temos um treinamento só de liderança, lidando com diferentes gerações, habilidades socioemocionais. Olha, semana que vem a gente vai trabalhar gestão de pessoas. Na outra semana, a gente vai trabalhar gestão comercial, importância do posicionamento, a postura de vendas, comunicação assertiva. E na última semana, a gente vai trabalhar a gestão financeira, impacto da economia, proteção de vida, como começar a investir, enfim. Então, essa semana, gente, embora eu tenha colocado o Thiago aqui, mas esses dois treinamentos, eles são de organização financeira, para que vocês tenham consciência da importância, certo? Quero deixar a palavra para vocês, ver se alguém quer falar alguma coisa, se quer perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Pessoal, as mentorias em especial é para que vocês
Aproveitem, conversem, tirem suas dúvidas, tá? Não se esqueçam que nós estamos aqui para apoiar vocês. Eu e os meus mentores, nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, nós não queremos esse distanciamento que a turma fica falando aí fora, entre os nossos alunos e os nossos professores. Nós queremos proximidade, porque é na união que a gente consegue fazer a coisa acontecer. Então, vocês aqui dentro, vocês fazem parte da construção da academia. E demanda, necessidade de alguma coisa, dúvida para alguma coisa, pode falar com a gente que nós estamos aqui para ajudá-los. Certo? Então, como tem muita gente querendo falar, assim, tá dando até briga, né? Eu vou encerrar a reunião. Quero agradecer todos vocês por terem participado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí já a começar a organizar as finanças dos seus negócios. Não se esqueçam de baixar as ferramentas, tá, pessoal? Eu vou subir, inclusive, as ferramentas aqui, a planilha, as duas planilhas, o questionário para um campo separado também, para vocês conseguirem localizar mais fácil. E vou colocar os links lá no feed. Então acompanhem, tá? Conto com vocês para ajudar a gente a movimentar bastante essa academia. E lembrando que Santo de Casa faz milagres. Sim, é um prazer para mim estar aqui fazendo esse primeiro lançamento em parceria com a Cipam, né, que eu faço, inclusive, parte da diretoria da Cipam Mulher. Eu fico muito, muito, muito honrada, porque a Cipam, eu participei, ou a Cipam participou, sei lá, da minha vida, desde o início da minha trajetória, que meu pai era associado à Cipam desde, sei lá, 30, quase 40 anos atrás, né, desde quando ele fundou a loja, porque nós entendemos que é na união que a gente consegue fazer as coisas acontecer. É na união, pessoal. Então, aproveitem, unam-se a nós, tá? E unam-se todos. Lívia, antes de você encerrar, a Rosa deixou uma dúvida aqui no chat, eu também fiquei com essa dúvida. As planilhas a gente acessa só dentro da plataforma, né? Sim, as planilhas a gente acessa só dentro da plataforma, todos podem ter acesso gratuito, tá? Vou subir elas para lá, vou colocar o link no feed. E dentro de ferramentas, deixa eu mostrar aqui para vocês, ver. A plataforma está na tela? Sim. Ótimo. Então, aqui, ó, dentro de ferramentas. Cadê? Materiais, desculpa. Dentro de materiais, eu vou colocar as planilhas, tá? Então, eu vou colocar a planilha vou colocar aqui, ó, planilha do primeiro desafio. Vou colocar com a capinha do primeiro desafio, que aí vocês saberão o que é dessa aula de hoje. Beleza, Lívia, obrigada. Nada. Se tiverem alguma dúvida com as planilhas também, é só me falar. O link, pessoal, mandem para todo mundo. Essa aula vai ficar disponível por tempo determinado dentro da plataforma. Então, mandem para todo mundo para conhecer nosso conteúdo. Fui ler o da Rosa e me perdi. Rosa, vou te mandar o link aqui, tá? E aí você faz o cadastro também. Nós temos o link, pessoal, para quem nos segue no Instagram. No meu Instagram, na bio do meu Instagram, na bio do Instagram da academia, tudo tem um link também para cadastrar. Mas é só entrar aí, Rosa, clicar e ir lá em fazer seu cadastro. Colocar esqueci, e-mail, nome, sobrenome e senha. E cadastrar. Pronto, isso já vai fazer parte da nossa plataforma. É bem simples. Todo mundo aí já faz parte, né, pessoal? Por favor. Eu vou pedir a Cipam também para enviar o link dessa aula para vocês. E, pessoal, mais alguma dúvida antes de encerrar? Acho que tá tranquilo, Então, Lívia. beleza. Então, pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Lembrando que quinta-feira espero vocês aqui, certo? Um beijo. Fiquem com Deus.